Mais uma volta, com o Rio conseguindo se manter à frente do Schumacher. Nesse trecho o Schumacher está encostando um pouco mais. Eles vão para completar a sexta volta. Rio, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Panis, Brundle, os 6 primeiros. Aí eles estão fazendo a chicane, que leva para a última curva, a curva Lycée, e aí completando mais uma volta. Olha como está perto o Schumacher do Rio nessa passada. Nós temos também Luiz Fernando Lima participando conosco no Grande Prêmio da França. Ele está acompanhando toda a movimentação dos boxes e nesse instante está no box da Jordan, conferindo a grande largada do Rubinho, a terceira posição, todo o clima no box da Jordan. Luiz Fernando Lima. É natural que nesse momento o box da Jordan seja aqui o centro das atenções. Tirando fora o duelo dos favoritos que estão na frente, Damon Hill e Schumacher, a largada de Barrichello foi sensacional e todo mundo veio aqui para junto ao monitor acompanhar o desempenho dele, sabendo que nesse momento ele tem a pressão de uma Williams atrás dele, de David Coulthard. Isso porque o motor de Rubinho Barrichello não é o último motor de desenvolvimento da Peugeot. Ele hoje pela manhã fez o treino livre com o melhor motor, mas teve problemas de escapamento de ar das válvulas e decidiu correr com o motor velho para ter mais confiabilidade. Está na pista com este motor, resistindo ali e garantindo por enquanto o terceiro lugar. Kleber Machado. Muito bem, Luiz Fernando. Você viu ali a concentração no box da Jordan e vai ter a informação total aqui na Globo, na cobertura do Grande Prêmio da França de Fórmula 1. O Reginaldo vai falar um pouco mais sobre essa história do motor do Rubinho. Ele tem alguns equipamentos da evolução nova do carro, do motor Peugeot. Optou mais pela segurança, pela confiabilidade, né, Reginaldo? Os dois inclusive adotaram políticas diferentes, estratégias diferentes. O Rubinho vai com o motor velho, como disse o Luiz Fernando agora, só que, repetindo, com escapamento e cornetas de admissão da Evolução 2, que é o novo motor da Peugeot. Então isso garante 15 cavalos a mais, em vez de 25, que seria o ganho total, mas garante 15. O Irvine vai com o motor novo, mesmo perdendo pressão, porque a perda é pequena e a equipe calcula que dê para fazer um reabastecimento nas duas paradas de boxe que ele vai fazer normalmente para trocar pneu e reabastecer com gasolina. O Rubinho largou com 65 litros no tanque. O cálculo, a previsão do gasto, consumo total da prova é de 205. Ele largou com 65, ele tem a primeira parada prevista para a 21ª volta e a segunda para a 46ª. O Irvine seria nas voltas 23 e 48. Agora, ele tem o Rubinho, por exemplo, e o Irvine tem um pouquinho mais, porque vai dar 2 voltas mais antes da primeira parada. Mas o Rubinho tem 65 litros no tanque no momento da largada. Dependendo de como estiver a pista, porque a temperatura caiu muito, ele decide fazer um pit stop só, então ele põe mais gasolina quando parar. E vai ter que parar na 21ª. Ou então ele põe apenas o suficiente para andar até a 46ª e fazer outro pit stop. Bom, depois de 8 voltas, Rio, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Panis, Brundle continuam sendo os 6 primeiros. E você percebeu que a volta mais rápida tem mudado de pilotos. Nós já tivemos o Schumacher 2 vezes, depois o Brundle e agora o Rio já fez a volta mais rápida da prova. 1:20.747 é a volta mais rápida da prova até agora. Damon Hill. Damon Hill que conseguiu aumentar de meio segundo a diferença dele em relação ao Schumacher. 0,574 na passagem da 9ª volta. O Rubinho Barrichello está 4 segundos, 264 milésimos atrás do Michael Schumacher. Mas está conseguindo uma boa folga em relação ao David Coulthard. O Coulthard está 850 milésimos, quase 1 segundo atrás do Rubinho Barrichello. Se não dá para acompanhar o ritmo, aí uma notícia ruim aí, ó. Vai ter que parar o Barrichello, foi penalizado com 10 segundos. Isso complica a vida do Barrichello. Quando eu dizer que se o Barrichello não consegue acompanhar Rio e Schumacher, ele está indo bem em relação ao Coulthard, já aparece a informação de que tanto ele quanto o Olivier Panis vão ter que parar no box para serem penalizados. No caso do Panis, é bom para o Barrichello. O problema é o Coulthard, o Brundle, Alesi, Berger, todo mundo que acaba ganhando as posições do Panis e do Rubinho. Ruim isso nesse momento da prova. Essa é aquela aparelhagem nova da Foca que no ponto de largada tem embaixo de cada carro, no asfalto ali, tem uma célula fotoelétrica. E o carro pode andar
se mover no máximo 40 centímetros. Agora, é muito discutível, quer dizer, não permite discussão, porque foi um acordo entre as equipes, o que esse aparelho acusou. Agora, é muito discutível, porque ela não lê efetivamente o momento em que o carro se mexeu. É a partir do momento que eles têm que estar imóveis ali, que o diretor de largada achar que ele tem que estar imóvel, e ele pode até naquela hora ainda estar, um ou outro carro ainda está fora de posição. Bom, enfim, está aí a penalização e o Rubinho vai perder a posição do Coulthard, e é uma pena porque, veja só, o Kleber falou agora há pouco que a diferença era de 850 milésimos. Já foi de 600, já foi de 750, passou para 850 e agora já é de 1.2, quer dizer, ele vinha abrindo em relação ao Coulthard e chegou a diminuir na volta passada em relação ao Schumacher. Mas vai ter que cumprir aí a pena, ele e o Panis, uma pena para os dois, aliás. Depois de uma largada muito bem feita, pulou da quinta para a terceira posição. O Rubinho Barrichello acaba sendo penalizado, vai ter que parar, ficar 10 segundos no box, tanto ele quanto o Olivier Panis. E aí vai mudar toda a posição na corrida. Se ele continuar num bom ritmo, vai dar para ir buscar. Vai ter que fazer uma corrida de recuperação, trabalhar muito mais, vai ser mais complicado, mas é evidente que dá para ir buscar. Se ele está com o carro desenvolvendo bem, está conseguindo aumentar a diferença dele em relação ao Coulthard, aumentou mais um décimo agora, está 1.322 à frente do David Coulthard. E dá para imaginar o carro do Rubinho em boa condição, com bom equilíbrio, andando bem nesse começo de prova. E aí o caso vai ser sair pisando e sair buscando as posições que ele perdeu. Passa a ser uma corrida de recuperação, porque na verdade ele vai perder posição para o Coulthard, para o Brundle, para o Alesi, para o Berger, para o Hakkinen e também para o Irvine. Quer dizer, ele tem condição de lutar e ganhar posições. Agora, por exemplo, a do Coulthard, que tem um carro Williams, é difícil, porque imagine o que ele está fazendo para ganhar um décimo por volta. Quer dizer, ele vai perder 10 segundos parado, mais o tempo de desaceleração e a retomada de velocidade, ele vai perder aí uns 20 segundos. É uma pena, mas ele tem corrido, tem pit stops, tem uma porção de coisa. Olha o Barrichello no box. Indo para o box, o Rubinho Barrichello vai cumprir a pena dos 10 segundos. Aí o local onde ele tem que ficar parado. Olha o tempo ali à esquerda do vídeo no alto. A contagem regressiva. 3, 2, 1. Agora é largar. Vai embora Rubinho Barrichello. Já cumpriu a penalidade que a direção da prova lhe impôs. E nós vamos ter que esperar a próxima volta, quando todo mundo, inclusive o Rubinho, passarem pela linha de chegada. E aí sim nós vamos saber para que posição caiu o Rubinho. Ele volta pisando fundo, usando a pista, mandando ver na Jordan e vai para a corrida de recuperação e a gente vai junto com ele. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Skol, o sabor da gente. Nós continuamos com Damon Hill e Michael Schumacher na liderança. O Hill continua mantendo uma diferença de pouco mais de meio segundo em relação ao Schumacher. E eles vão começar a pegar retardatário. O primeiro é o brasileiro Roberto Pupo Moreno. Eles já completaram 12 voltas, já estão indo para a 13ª. Agora o Schumacher conseguiu diminuir um pouquinho a diferença. Olha aí, o Coulthard aparece na 3ª posição, o Brundle na 4ª posição. Foram dois que ganharam as posições do Rubinho e do Panis. O Alesi sobe para 5º, depois de ter perdido muito na largada, e o Berger assume a 6ª posição. Agora a gente vai esperar a passagem do Rubinho para ver a posição que ele ocupa depois da penalidade. O Hill, olha aí o Rubinho. O Hill e o Schumacher já passaram o Moreno, e na câmera exclusiva da Globo você vai acompanhando o Rubinho nesse momento com pista livre aí, tentando recuperar as posições. Você vai sentindo o motor da Jordan, ainda não é a evolução nova, a mais recente, mas dá para curtir, sentir a aceleração, as mudanças de marcha, a redução, toda a exigência que essa pista em Manhecu faz em relação ao piloto. Rubinho Barrichello passou em 9º lugar. Ele passou em 9º, 3 segundos 420 atrás do Ed Irvine.
Hill, Schumacher, Coulthard, Brundle, Alesi e Berger os 6 primeiros. Em sétimo, Hakkinen. Em oitavo, Irvine. Em nono, o Rubinho. E em décimo, o Panis, que também parou. O Panis, 1 segundo quase atrás do Rubinho Barrichello. É exatamente dentro do que a gente previa, ele perdendo a posição para o Coulthard, o Brundle, o Alesi, o Berger, o Hakkinen e o Irvine. O Irvine é o primeiro que ele tem condições de recuperar e veja só, o Kleber acabou de dizer que ele estava 3.2 atrás do Irvine, ele já passa agora 2.2, que o Irvine virou nessa volta 1.23.1 e o Rubinho virou 1.21.9, quer dizer, ganhou 1.2, era 3.4, passa 2.2, já vem tirando do Irvine. Olha, espera, vai ser uma grande corrida do Barrichello, vocês tenham certeza disso. O Pedro Paulo Diniz é que não está mais na prova. Ele, logo depois que o Johnny Herbert saiu, o Diniz também saiu fora na segunda volta da corrida. E o Moreno está em 19º. Moreno, portanto, ganhando posições, ele está à frente do Montermini, que é o 20º. Vai conseguindo se recuperar um pouquinho na prova, ele que largou na última posição. Montermini que inclusive já fez uma parada de boxe. Até agora só entraram nos boxes 3 pilotos, o Barrichello e o Panis por causa da penalidade e o Montermini que teve um problema e teve que fazer uma parada. Os 6 primeiros, Hill, Schumacher, Coulthard, Brundle, Alesi e Berger. O Schumacher continua andando 0.4 atrás do Schumacher, do Hill. Eles vão mantendo uma boa média, os dois praticamente no mesmo tempo. O Hill virando em 1.21.760 e o Schumacher 1.21.722, praticamente andando juntos. Já o Coulthard é que está andando bem mais lento. O Coulthard está andando 1 minuto 23.083 na volta anterior, andando inclusive mais lento do que o Brundle, o Alesi e o Berger, que vem atrás deles. Dos pilotos que estão ali na frente, o Coulthard é o único que está na casa de 1.23. Depois só o Irvine, o 8º colocado, aparece de novo na 23 e o Rubinho na casa de 1.22. Quer dizer, o Rubinho está dando inclusive mais rápido que o Coulthard, que está lá na 3ª posição. E por isso, Kleber, ele já ganha mais 1 segundo em relação ao Irvine, a diferença já é 1.2. Olha, um grande rendimento do carro do Rubinho em relação ao do seu companheiro de equipe. Veja aí o Barrichello, vai numa tocada suave, daqui a pouquinho ele já está armando o bote para ultrapassar o Irvine. E depois tem 2.6 para pegar o Hakkinen. Depois tem mais 2.8 para chegar no Berger. Ele também está andando mais rápido, um pouco mais rápido que a Ferrari do Berger. E depois ele tem 5.3 para ir atrás do Alesi. Aí a parada começa a ser um pouco mais difícil. Amanhã estreia História de Amor, a nova novela das 6. O Coulthard não consegue acompanhar o ritmo de Hill e Schumacher. Ele está 8,5 segundos atrás do Michael Schumacher. E veja como o Schumacher nesse instante se aproxima do Damon Hill. Conseguiu tirar 1/10 da diferença que separa o líder da prova para ele, o segundo colocado. Agora 0.3. O Schumacher, que teve durante os treinos um problema com o pneu, na hora de medir a pressão do pneu, ele acabou tendo 2 pneus furados. Então ele estava meio preocupado com o tipo de jogo que ele ia fazer. Você sabe que os pilotos têm jogos de pneu para todo o fim de semana e faltando 2 ele estava um pouco preocupado. Isso é bom a gente ficar atento para ver a estratégia que o Schumacher vai adotar, quantos pitstops ele vai fazer. Ele que nas últimas corridas tem surpreendido todo mundo, parando menos e tendo assim tranquilidade para levar a prova. E olha como ele já começa a ameaçar o Hill, sair, se mostrar, dizer que está chegando. Eles vão para completar mais uma volta. E não tenha dúvida que daqui a pouquinho o Schumacher vai estar pressionando o Damon Hill depois de 16 voltas percorridas. O Hill até aumentou um pouquinho essa diferença, 1/10 nessa volta agora. A diferença era de 3/10, passou para 4. Agora veja só, os dois têm o mesmo motor, o motor Renault. Quer dizer, não dá para dizer que um carro renda mais, por causa do motor, renda mais em reta do que o outro. Mas o Damon Hill tem rendido mais. O Schumacher consegue se aproximar bastante nas curvas. Veja só o Barrichello como chegou rapidamente no Irvine. Aí no final dessa volta ele já vai estar tentando passar. Então o Hill consegue render mais que o Schumacher nas retas, provavelmente por estar usando menos asa do que o Schumacher. E o Schumacher, com mais asa, consegue se aproximar mais nas curvas, embora o Williams seja um carro mais equilibrado. Olha aí, o Barrichello chegando no Irvine e trazendo com ele o Panis, porque a parada começa a ser difícil. Esse é o detalhe. O Barrichello, num bom ritmo, se aproximou de vez
Olha como ele está pertinho, você acompanhando de dentro da Jordan a movimentação do Rubinho e ele se aproximando do companheiro de equipe, o Ed Irvine. É bem verdade que é uma pista difícil para ultrapassar, mas no ritmo que ele vem, com a vontade, com a sede que ele vem, ele vai chegar para tentar ganhar essa 8ª posição do Irvine. E o Panis, que foi a decepção da torcida, ele ter sido penalizado, está vindo atrás, está vindo bem junto, está vindo próximo, ele está meio segundo.